E a pergunta muito comum, né, que as pessoas fazem, até a distinção, algumas dizem, né, bem, o livre-arbítrio é quando você escolher algo perfeitamente bom, como, por exemplo, um homem pecador e afetado e culpado, né, através dessa herança federal, né, deixada por Adão, e que ele tivesse essa faculdade intelectual de optar por Cristo sem qualquer ação externa. E alguns dizem que não, peraí, o homem pode fazer isso. E aí alguns dizem o seguinte, não, olha, essa escolha aí, talvez que você esteja pensando, seja livre agência, é você escolher as coisas do seu cotidiano. Tem fundamento essas duas distinções, que eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, sobre o livre-arbítrio, e alguns dizem, não, isso aí que você está confundindo, isso aí na verdade não é livre-arbítrio, mas deveria ser livre agência. Como é que é esse conceito aí de essa diferença? Há essa livre agência? Como é que funciona isso? Olha, confessionalmente, não aparece em nenhuma das nossas confissões a palavra livre agência. Também não aparece em nenhum reformador essa palavra livre agência. Ou o reformador usava a palavra liberdade, somente liberdade, ou usava a palavra livre-arbítrio mesmo. Perfeito. Era isso que acontecia. Calvino usou a palavra livre-arbítrio, mesmo a contragosto. Nas Institutas, quando ele faz a exposição, ele vai dizer que não se sente confortável com esse termo e não aconselharia o uso para que nós não fôssemos associados aos pelagianos. Porém, aí por conta disso, alguns reformadores deixaram de usar o termo livre-arbítrio e passaram a usar apenas liberdade. E outros, você vai ter William Twice, você vai ter John Owen, você vai ter Francis Turretin, são caras grandes. A confissão de Heidelberg, segunda confissão helvética, que usam claramente o termo livre-arbítrio, e Francis Turretin vai explicar ainda que é preferível usar esse termo. Né? Então, já houve a questão do uso do termo, lá no começo, né, entre os calvinistas, os próprios reformados, mas a palavra livre agência, ela é moderna. Eu vou até ser sincero, nas minhas pesquisas com relação a essa parte da livre agência aí, porque eu também tenho procurado a origem do termo, essa palavra ela apareceu em uma confissão de fé batista. Uma confissão de fé batista. E quando traduziram para cá para o Brasil, ela foi traduzida por livre-arbítrio. Mas a tradução original dela, se fosse pegar no pezinho da letra, era uma confissão de fé norte-americana, ficaria realmente livre-agência. Então, é o lugar que eu vi em algum tipo de documento, foi um documento batista. No meio dos presbiterianos, por exemplo, dos calvinistas continentais, do pessoal mais ortodoxo, não existe essa palavra. Se você pegar, por exemplo, o próprio Bavinck, que é muito mais moderno aqui, já quase do século XX, quase, não aparece esse termo na sua dogmática, na sistemática dele, não aparece o termo livre agência. Então, esse termo livre agência, ele é problemático. No meu ver, ele é problemático. Ele não deveria nem sequer ser usado. Mas, enfim, já que ele está aí, existe, né? E pegamos, então, pelo conceito dele e a questão da pergunta, eu também não vou exigir o que os outros, né? Que eu reclamo que os outros exigem de mim, né? Que é a questão da terminologia ser igual. Né? Aquele negócio que eu falei lá no começo. Sim. Então, também não vou ficar exigindo, vou ficar brigando por termos. Eu já briguei por isso, não quero mais. Mas... Então, dentro do que foi explicado dos termos, se livre-arbítrio significar a independência pelagiana ou arminiana ou molinista, e por livre agência se entender essa liberdade natural do ser humano, que é condicionada e não independente, então essa distinção está correta. Só que é o seguinte, existe uma outra treta aí, que foi um rompimento que já teve com aquele Johannes, eu não sei como é que se escreve,
eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas falando bem no português, da Cocceius, o nome dele, é C-O-C-C-E-I, Cocceius, né? US, Cocceius, Johannes Cocceius. Esse indivíduo, ainda no século XVII, foi do século XVII, ele arrumou uma confusão com o Gisbert Voetius na Universidade de Utrecht, porque ele deixou de abraçar as ideias aristotélicas, que eram comuns no meio calvinista, e começou a abraçar as ideias de Descartes, ocasionalistas, né, racionalistas do cartesianismo, né, o cartesianismo. E aí, ele teve esse primeiro debate com Gisbert Voetius, ele perdeu o debate, porque foi proibido o ensino do ocasionalismo lá. Porém, na politicagem, eles conseguiram cadeiras em muitas outras universidades da Holanda. E a grande questão aí é porque virou modinha. Né? Ser cartesiano virou clean, virou ser da moda, virou ser evoluído, porque tudo aquilo que era do passado era retrógrado, estava todo mundo naquela onda do antidogmatismo mesmo, então, esse aqui que é o melhor, é o novo. Aí chega Nicolas Malebranche e ele dá uma repaginada e uma melhorada no sistema de Descartes, realmente, dá uma melhorada. E ele era muito inteligente mesmo, entendeu? Então ele municia esse pessoal todo e acontece um racha, vamos dizer assim, dentro da teologia reformada, que não foi percebido, ele foi se escamoteando e se aglutinando e vivendo, todo mundo empurrando isso aí com a barriga, né? Já saindo um monte de consequências já. O liberalismo foi surgindo daí também, apareceu um monte de coisa, que culminou numa pessoa chamada Jonathan Edwards, que é um homem de Deus, não vou dizer que ele era um ímpio, nada, longe de mim, muito pelo contrário, mas ele foi o primeiro homem a ser totalmente aceito com um sistema ocasionalista dentro do calvinismo. Na sua época, ele já recebeu objeções, já recebeu resistência. Teve um indivíduo chamado John Edwards, é engraçado que é o mesmo sobrenome, né? É John Edwards e o Jonathan Edwards. O John Edwards, ele já bateu de frente com o Jonathan Edwards. Só que Jonathan Edwards era muito... Nós temos esse problema dentro do cristianismo, esse é o como um todo, que aquele cara que ele tem uma boa oratória e ele ganha almas, parece que ele está sempre certo. É por isso que Charles Finney ganhou popularidade. Então, Edwards, além de ser muito inteligente, ser um excelente filósofo, um excelente teólogo, ele tinha isso ao lado dele. Ele era popular. Ele era popular. E o que acontece? Ele conseguiu introduzir o ocasionalismo dentro do calvinismo, e o ocasionalismo ele vai defender, diferente do calvinismo clássico, que vai fazer essa distinção entre o poder e o querer. Ele vai fazer a distinção, ele vai tirar essa distinção do poder aqui, porque o poder ele vai te dizer o quê? Que por mais que a sua natureza lhe impulsione a você cometer um pecado, um erro, potencialmente você poderia fazer o contrário. E pelo fato de potencialmente você fazer o contrário, e ser somente a sua natureza má, e não Deus, ou o decreto, que te inclinou a pecar, e foi colocado diante de você a bênção e a maldição, e você, por ser mal, rejeitou a bênção, e acolheu a maldição, você é culpado. Só que quando chegou o ocasionalismo não acredita em causa segunda. Então aquilo que era causa livre se tornou causa necessária dentro do sistema eduardiano. E aí, para que falasse-se de ato livre, esse ato ele já não era um ato livre no sentido de ter uma possibilidade de fazer o contrário, não. Ele se tornou um ato mecânico. E esse ato mecânico é o que nós denominamos de livre agência. Então, quando o indivíduo às vezes fala, não, de livre agência, livre-arbítrio, eu não entro nos termos, e às vezes o cara explica de uma forma que até parece com livre-arbítrio mesmo,
que às vezes também ele não está ciente do pano de fundo. Então, assim, quando eu nego o termo livre agência, não é por acaso, é por causa do pano de fundo. Né? Então, tem essa distinção. Tá? Tem essa distinção. O livre-arbítrio calvinista clássico, ele não se adequa nem no compatibilismo. Nem no compatibilismo, não é compatibilista, nem é fatalista. E o Jonathan Edwards, embora assim, nos seus sermões, ele fosse muito prático, e ele não falava como um ocasionalista nos seus sermões, a distinção que ele falou lá do começo, lá, né? A questão da força prática, a questão da questão teológica, metafísica, ele teologicamente, ele tem muitas falhas. E ele assume no próprio livro dele que ele não tem compromisso com a teologia reformada. Apesar de ter sido um grande teólogo, não é isso que eu estou falando, estou apenas descrevendo alguns fatos aqui. Esse ponto final, Tony, eu acredito que tenha esclarecido a muitos aqui. Eu cresci em igrejas, né, presbiterianas ouvindo sobre essa distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Já falei muito e para muita gente sobre isso, né? Então, eu acredito que muitos aqui foram surpreendidos com essa informação e certamente vão ter mais cuidado, talvez, com essa preocupação de analisar o pano de fundo que está por trás dessa discussão. É só pensar que Agostinho e Pelágio defenderam a mesma palavra. Perfeito, então, maravilha. A briga, desde o que a gente vai falar, desde o primeiro século, do segundo século, não do primeiro século, do segundo século, ninguém vai negar que a palavra livre-arbítrio ela foi herdada dos gregos. Só que a palavra providência divina também foi herdada dos gregos. Quem criou a palavra providência foi Platão. E quem criou a palavra logos foi Heráclito de Éfeso. Então, na Bíblia. Então, não é porque veio de fora que é paganismo, não vou usar. Não tem nada a ver. E aí, essa palavra ela foi recebida na igreja sem questionamento até os reformadores. Então, não me parece ser algo que devesse ser mudado. Desde que se defina corretamente o que é o livre-arbítrio. Porque a briga não é se existe livre-arbítrio. A briga é o que é o livre-arbítrio. Perfeito. E aí, assim, eu até me estudei, que essa parte aqui eu acho que ela é bem importante, para tomar um tempinho, mas é coisa rápida, 2 minutos. Os cânones de Dort, eles vão dizer o seguinte, que eles decidiram por um determinado fato, porque era mais fácil responder aos opositores. Então, muitas coisas devem ser feitas pelo bem da apologética. Então, quando eu chego para alguém e digo assim, olha, o ser humano não tem livre-arbítrio, eu já imprimo uma imagem na cabeça desse indivíduo que nós somos robôs. E eu fortaleço, dou munição aos adversários para que eles ratifiquem o espantalho de que nós dizemos que os homens são marionetes, que os homens são robôs. E até eu explicar que focinho de porco não é tomada, eu já perdi um monte de tempo e um monte de gente para a fé verdadeira. Então, o que nós fizemos? Existe uma concepção correta de livre-arbítrio, que foi usada na igreja por muito tempo, inclusive pelos reformadores. Aí chegam os arminianos usando a palavra livre-arbítrio. E o que nós fazemos? Nós deixamos os arminianos definirem o que era livre-arbítrio. E pegamos outra palavra para definir o que nós acreditávamos. Aí nós perdemos no campo semântico já. Meu irmão, cedeu na linguagem, o restante foi pro barro, já acabou. E é por isso que o calvinismo tem tanta dificuldade com o arminianismo, porque nós perdemos no campo semântico. Então, estamos mudando a linguagem inteira para se adequar aos conceitos deles. Não é isso, é chegar ao livre-arbítrio, é isso. Como diria Francis Turrentin, nós cremos no livre-arbítrio muito mais do que nossos opositores. Porque os opositores, eles não creem em livre-arbítrio, porque não existe livre-arbítrio como eles ensinam. É isso que a gente tem que dizer. Né? Então, por outro lado, se livre-arbítrio sempre
sempre deve necessariamente significar pelagianismo? Então, toda vez que um arminiano abrir a boca para falar de livre-arbítrio, mesmo que ele não esteja falando no sentido de Pelágio, nós vamos associar o pelagianismo. E por isso que muitos espantalhos também foram criados contra os arminianos, dizendo que eles negavam a depravação total. Se você pegar bem aqui o livro do Paulo Anglada, do reverendo Paulo Anglada, ele vai ensinar justamente isso. E não é só o livro dele, não. Vários livros vão dizer. Por quê? Porque eles acreditam que, ou pelo fato da menina defender o livre-arbítrio, necessariamente está defendendo igual Pelágio. Porque na cabeça da gente, livre-arbítrio é pelagianismo. Não existe outro conceito do livre-arbítrio. Aí fica o arminiano levantando espantalho contra a gente, porque quando a gente fala que não existe livre-arbítrio, a primeira coisa que a pessoa pensa é que a gente é um robô. E fica nós levantando espantalhos contra eles, porque na nossa cabeça livre-arbítrio só pode significar Pelágio. Olha a confusão que foi criada por causa de um bendito termo chamado de livre-agência, cara. Esse termo tinha que ser expurgado da teologia, não era para existir ele. Porque o tanto de confusão, de problema, de falta de diálogo, tanto de alma que a gente vai perder por causa de um termo, não dá nem para contar. Né? Então, minha opinião é essa aí, com relação